Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Meu nome é Odair Vicente Vovocá. Eu estou aqui a convite dos professores Biscassi e do professor Chiquinho e do doutor Hermenegildo. Eles me convidaram para vir aqui falar alguma coisa referente à Palmeira do Oeste para um grupo de adolescentes. Mas, convite feito, convite aceito. Eles não imaginavam que, me convidando, estavam me dando um grande prazer, estavam me dando uma grande alegria, porque a minha vida profissional, do início à aposentadoria, foi ligada à educação. Eu estou voltando no tempo, como eu fazia diante de turmas de alunos, como vocês. Eu vou citar só 2 momentos da minha vida. O primeiro, a minha primeira experiência pedagógica foi aqui, em Palmeira do Oeste, em 1956. Eu era recém-formada, sem prática, conhecia muito a teoria. Vim para cá, fiquei o ano todo morando na casa do meu irmão, Orlando Miguel Vicente, casado com Dona Maria Elisa de Mendonça Vicente, que foi a primeira professora efetiva aqui de Palmeira do Oeste. Fiquei um ano dando aulas para crianças que estavam ainda na fase do beabá. Onde era a escolinha, dona? Era uma escolinha que diz que tem atrás de uma igreja. Para eu não ficar muito tempo sem ter o que fazer, eu organizei um curso de alfabetização de adultos, à luz de lampião, porque não existia luz elétrica. Era para as pessoas mais velhas que não tiveram tempo de estudar na época oportuna, na idade oportuna. Mas hoje eu queria propor uma coisa diferente para vocês. Como se fosse uma atividade mental, intelectual, qualquer coisa assim. Uma coisa imaginária. Que o que eu falasse levasse todos vocês, e nós também, à imaginação. Porque quando a gente imagina aquilo que está sendo dito ou lido, a gente guarda melhor. Nós vamos imaginar uma terra em que, não em 1944, mas voltando no tempo para 1939, 1940. Nessa época, a Palmeira do Oeste não existia. Então, nós vamos sair dos limites territoriais de Palmeira do Oeste e vamos para uma gleba de terra de 550 alqueires de terra. Para isso, nós vamos ter que voltar os nossos olhos, voltar os holofotes que estavam aqui, dirigidos para a Palmeira do Oeste. Nós vamos voltar para esse novo tempo e para essa nova terra. Fazendo isso, vocês estão imaginando? Nesse novo tempo e nessa nova terra, nós vamos encontrar um personagem, Tomás Vicente. Então, nós podemos notar que Tomás Vicente é vamos chamar, um personagem pouco conhecido. E na minha opinião, na minha sincera e profunda opinião pessoal, ele é pouco reconhecido, dado o seu valor histórico para o município, para a cidade, para a terra de Palmeira do Oeste. Por quê? Pelo seu grande valor histórico para aqui. E aí vocês vão, através da minha fala, depois me dizer se eu estou com razão de dizer isso ou não. Vamos conhecer quem foi Tomás Vicente, ou quem é Tomás Vicente. Além de, com muito orgulho, dizer, é meu pai. Mas nós vamos ver quem é. Tomás Vicente, um imigrante espanhol, nascido
na província de Salamanca. Província, quando a gente fala na Espanha, na província, é como se a gente tivesse aqui, mais ou menos, falando no estado. A província era o estado. Mas ele nasceu na província de Salamanca, mas numa pequena cidade chamada La Alameda de Gardón. Essa cidadezinha ficava próxima à divisa com Portugal. Bem próxima. Tanto que muita gente atravessava a divisa a cavalo, nos burrinhos e outras coisas mais. Atravessavam da Espanha para Portugal. Bem, ele nasceu no dia 28 de março de 1887, um ano antes da Lei Áurea aqui do Brasil. Que a Lei Áurea foi em 88, né? Era uma família pobre, os pais se chamavam José Vicente e Rosalia Vicente. Os pais tinham o mesmo sobrenome, mas não eram parentes. Eles não tinham parentesco nenhum. Daí, quando eles passaram pela imigração aqui no Brasil, lá os escriturários, lá não sei quem, puseram Tomás Vicente Vicente. Mas na certidão de nascimento dele é outra coisa. Mas o que consta para nós é Tomás Vicente Vicente. Uma família muito pobre, família de agricultores, acostumados a lidar com a terra, mas houve uma época em que lá na Espanha, na Itália, em Portugal, começaram a haver uns desajustes de ideias, uns conflitos entre os proprietários das terras e os empregados. Muitos foram os motivos, mas um dos principais foi a falta de incentivo rural. Houve um desemprego muito grande, muitas famílias desempregadas lá na Espanha, mas aqui no Brasil, ao contrário, como havia sido promulgada a Lei Áurea, havia os fazendeiros perderam a mão de obra escrava, estavam com falta de empregados, aqui falta de empregados e lá sobrando gente para trabalhar. Foi uma época, então, que foi um incentivo grande, uma leva de imigrantes espanhóis, portugueses, italianos e muita coisa. Esses imigrantes vieram para o Brasil, sabiam que vinham para trabalhar na lavoura. O Tomás, nessa época, estava com os seus 12, 13 anos. Um adolescente. Ele ficou todo empolgado quando soube que a família dele tinha todas as condições necessárias para serem trazidas para o Brasil como imigrantes. O Tomás sabia que eles viriam, mas viriam para trabalhar na lavoura. Como vocês, achava que o trabalho na lavoura seria para os mais velhos. Ele havia estudado um pouco na Espanha, mas muito pouco. E tinha vontade de vir para o Brasil, aprender a língua portuguesa e estudar. Ele queria estudar e aprender o português. Mas ele estava tão animado com a vinda para o Brasil, principalmente que ia andar de navio. Ah, que alegria! A viagem seria de navio, que maravilha, viria para o Brasil. E às vezes essas viagens duravam até 40 dias, dependendo do tipo do navio, dependendo das intempéries, do tempo que esses navios pegavam pelo mar. Mas
O que foi que aconteceu? Ele que estava com a cabeça povoada de sonhos, de expectativas, ele teve a sua primeira desilusão. Porque a viagem de navio não era a viagem que ele sonhava. Os imigrantes viajavam nos porões dos navios, que era considerada a terceira classe. Os porões do navio vinham abarrotados. Os imigrantes ali, sujeitos, corriam todo o risco de serem contaminados por doenças, por coisas, dada a proximidade das pessoas e também pela má alimentação. Tomás, adolescente, como eu estou falando, ele ainda estava com seus 12, 13 anos, se acomodou com a família porque ele veio com os pais, com os irmãos e com os avós. Ele se acomodou como pôde e passaram os 40 dias. Aí, passou o tempo, passou a viagem, até que ele se esqueceu como estava amontoado lá. Chegaram ao porto. Nessa fase da saída deles do porto de Espanha até o porto do Brasil, nós temos um lapso de informações. Apesar de toda a busca, de toda a procura que fizemos, nós não sabemos de que porto eles saíram e para que porto chegaram. Imaginamos nós que eles chegaram ao porto de Santos. Por quê? Olha que homem bonito, hein? Por que no porto de Santos? Porque eles foram trazidos para uma família, para uma fazenda chamada Andes, que não tem nada a ver com a Cordilheira dos Andes. Esse Andes era um distrito pequeno de Bebedouro. Eles vieram, desembarcaram, foram trazidos para essa fazenda de Andes. Aí eles foram para a colônia, que eram casas que os imigrantes moravam. Essas casas, em conjunto, formavam o que nós conhecemos com o nome de colônia. E por isso eles eram os colonos. Os imigrantes, quando chegavam, eles chegavam já endividados, porque eles teriam que restituir ao fazendeiro toda a despesa que ele teve com a viagem de navio, o transporte para a fazenda, as acomodações e tudo mais. Então, nos primeiros tempos, os trabalhadores ali não ganhavam. Eles tinham que ressarcir o fazendeiro das dívidas que eles tinham para com eles. Mas assim que acabasse essa dívida, eles passavam a receber o que tinham de direito. Mas durante o tempo em que eles estavam pagando ainda as dívidas, o fazendeiro, às vezes, dava umas pequenas gratificações nos lucros que ele tinha aqui e ali, tanto os salários que eles recebiam, como essas bonificações. O Tomás, como era, ele punha no bolso, ele economizava tudo, gratificação e salário, porque ele morava com os pais, ele era solteiro, ele não tinha despesas. E assim ele ia fazendo a sua poupança. Uns 2 ou 3 dias depois que chegaram, que se acomodaram, que puseram as coisas no lugar, que principalmente os mais velhos puderam pôr o esqueleto em ordem, porque a viagem tinha sido terrível, de má acomodação. Aí o fazendeiro chamou todo mundo para uma conversa. Nessa conversa, o fazendeiro explicou o que podia fazer na fazenda, o que não podia, o que um ia fazer, o que o outro ia se encarregar, como ia ser a gratificação que eles poderiam receber. E quem estava sempre na frente da fila era quem? O Tomás. Ele trabalhava de sol a sol. Ele não tinha descanso. Ele queria
fazer a sua vida. Porque foi o seguinte, nesse momento que o fazendeiro chamou todo mundo para uma conversa, ele distribuiu a cada um dos funcionários o instrumento de trabalho, o qual ele iria usar na fazenda. Cada um tinha que tomar cuidado do seu instrumento de trabalho. Tomás estava pensando que o trabalho no café ou na lavoura seria para os adultos. Ele estava lá todo feliz, pensando que, como Andes era um distrito de Bebedouro, Bebedouro já era uma cidade maior, ele pensava que, bom, vai ser fácil para eu estudar aqui. Já estava todo animado, pensando que no dia dessa distribuição nos instrumentos todos, ele fosse receber um material escolar ou a matrícula na escola de Bebedouro. Mas o que foi que ele recebeu? Uma enxada. Ele não teve coragem de olhar para o lado. Para ele foi o fim. Ficou muito desanimado, triste, não queria saber de mais nada. Quase chorou. Só não o fez porque naquele tempo diziam que homem não chora. Mas ele chegou a pensar que na Espanha, se ele tivesse ficado lá, talvez ele teria feito o melhor negócio. Mas depois de passado esse susto, essa decepção, segurando aquela enxada, ele pensou, se é isto que querem de mim, eu vou fazer o melhor. Levantou os olhos, olhou para aquela bonita fazenda grande, com um cafezal também muito bonito, mas precisando de alguns cuidados, porque os escravos tinham ido embora e estava difícil de arrumar empregado para lá. Ele levantou os olhos e pensou assim, um dia eu vou ter uma fazenda igual a esta. E não se deteve no trabalho. Trabalhou sempre muito e bastante. Ele fez, a partir daquele momento, ele fez do cafezal a sua escola. E cada dia de trabalho, ele era uma lição que ele recebia referente ao café. O plantio, a plantinha quando está crescendo, o cafeeiro quando já está mais alto, o cafeeiro quando já está produzindo, o cuidado para a colheita desse café e o cuidado para levar esse café à secagem no terreirão ou terreiro, como muitos dizem. Bem, levar o café para a secagem era ao sol, né? Mas não era assim, chegar lá, despejar o café, pegar outro, despejar. Não, o café tinha que ser bem colocadinho, bem lisinho, tudo bem arrumadinho e de quando em quando revolto. Para quê? Para que ele secasse o grão por inteiro. O grão tinha que estar seco por inteiro. Seco o café, naquela época, porque hoje há outras técnicas também, o café era ensacado e levado para um cômodo chamado tuia, também conhecido com o nome de tulha. É que os mais simples, os agricultores, eles falam tuia, mas é a mesma coisa. O que era a tulha? A tulha era um cômodo ou vários cômodos, dependendo do tamanho da fazenda e do tamanho da colheita. Mas uma das coisas principais é que tinha que ser, naquele tempo era mais feito de madeira, num lugar arejado e suspenso do solo. Vejam bem, suspenso do solo. Esta era uma tuia de uma fazenda que não seria lá muito grande, porque não é uma tuia muito grande.
Mas vocês estão vendo a distância do solo. Por que isso era preciso? Porque quando chovia ou quando existia alguma água passando por ali, a água não molhasse o café que já estava lá dentro. O café já estava seco. Se a água entrasse no café, o café perderia a qualidade e perderia o seu valor no mercado. Os fazendeiros mais abonados deixavam o café lá, ficavam de perninha cruzada, esperando um bom momento para vender a sua safra. E os pequenos agricultores, logo que colhiam os seus poucos grãos, vendiam. Bem, a gente falando assim, pode parecer que o Tomás, na sua adolescência, só trabalhou. Que os adolescentes, que não era só ele, que veio nessa leva de imigrantes, que os adolescentes também se divertiam. Andes, como eu falei, Andes era um distrito de bebedouro e aquela região toda, pegando o norte do estado de São Paulo, a região toda foi uma grande produtora de café. Perto da fazenda que o Tomás vivia, tinha mais uma e mais uma. E essa porteira dessas 3 fazendas davam para a mesma estrada. Estrada de terra, quando chovia, estrada de barro, estrada de buraco, enlameada e tudo mais. Eles, então, não tinham telefone, celular, nem pensar. Quando passava alguém que ia passar pela mesma estrada, eles mandavam recados. Fala para o fulano que nós vamos nos reunir em tal fazenda nesse fim de semana. Os mais jovens e os casados mais jovens também iam para essas reuniões festivas. Os mais velhos, coitados, ficavam na cama para se distrair um pouco, para descansar um pouco. Mas, quando eles passavam pela estrada, saía, vamos supor, a primeira fazenda o Tomás morava, na segunda e na terceira. Quando a turma do Tomás saía da primeira fazenda, já passava pela outra, o grupo de adolescentes ou de jovens já estava ali esperando. Ali sempre encontrava algum que arranhava algum instrumento musical. E eles dançavam, cantavam, brincavam, riam, uma sanfona tocada daquele jeito, conversavam sobre a vida no Brasil, o que eles estavam achando, a saudade da pátria deixada, a saudade dos amigos e dos familiares que tivessem ficado lá. E falavam também de que tinha um sitiantezinho lá, que tinha um pequenino pedaço de terra, com o café já no ponto de produzir, e que estava vendendo, porque queria ir embora para descansar um pouco. Lá que ia o Tomás. Com as economias que ele tinha, ele comprava aquele pedaço de terra. Porque ele sabia pechinchar também, viu? Sabe, o espanholzinho era duro, viu? E comprava aquele pedacinho de terra. Logo, ele que tinha experiência no café, ele fazia que aquilo ali produzisse bem, ele tinha lucro e guardava. E assim foi passando. Até que um dia ele já tinha comprado pedacinhos e pedacinhos de terra com café. Aí ele não pôde mais ficar na fazenda, ele e a família dele, ambos se mudaram para essa pequena área agrícola que ele tinha conquistado, vendendo café, guardando dinheiro e trabalhando como um leão. Até que surgiu a oportunidade dele, com o dinheiro que tinha guardado, porque ele não tinha despesas, ele morava com os pais, ele era solteiro, ele não tinha filho para criar, não tinha nada. Naquele tempo não tinha que pagar escola, não tinha que fazer essas coisas. Aí, ele, com esse dinheiro e com esse sitinho que ele já tinha, ele comprou uma que eu vou chamar de fazendola, em Ariranha.
Não era a fazenda dos seus sonhos. Não era a fazenda que aquele dia, ele segurando aquela enxada, prometeu a si mesmo. Mas já era alguma coisa boa. Comprou essa fazenda em Ariranha. Eu esqueci de falar que na fazenda vizinha a que ele morava, ele conheceu uma espanholinha, também imigrante, que era de Andalucia. A Joana. Andalucia é a província que é bem ao sul aqui da Espanha, lavada pelo Mediterrâneo, vou dizer assim. E ele se enamorou dela e eles namoraram por muito tempo. Aí, quando ele comprou essa fazenda em Ariranha, a família da Joana mudou-se também para Ariranha. E os dois, Tomás e Joana, se casaram no dia 18 de maio de 1912. Ele com 25 anos e ela com 19. Moraram ali por uns 8 anos, 9 anos, 8 anos. Tiveram ali 3 filhos. Os 3 filhos mais velhos, a Rosalina, o José e o André. Aqui nós temos a encarnação em 1920, mas quando a encarnação nasceu, eles já estavam em outro lugar. Ele já tinha mudado. Porque o dinheiro, isso que eu quero deixar como que o dinheiro que se conquista não é o dinheiro que a gente imediatamente joga fora. Ele conquistou tudo o que conquistou com as economias e com o trabalho. Aí, próximo de 1920, ele conseguiu, com essa que eu chamei de fazendola de Ariranha, e o dinheiro guardado, ele conseguiu comprar a fazenda dos seus sonhos, que se chamava Canjiquinha e era pertinho, pertencente a Pindorama, perto de Catanduva, por ali, por aquela região. Ali foi uma coisa maravilhosa para ele. A fazenda era imensa. O café produzia muito. Ele sabia cuidar como ninguém do café. Ele sabia administrar uma fazenda, porque ele sabia fazer. Nessa fazenda, ali pelos anos 30, que ele ainda estava lá na Canjiquinha, ele era um homem rico. Ele estava rico. Tinha passado de colono a um próspero fazendeiro. E o tempo foi passando. 32, 33, e o café começou a dar uma caída. O preço, a qualidade do café também tinha piorado. Ele estava desgostoso, porque ele estava acostumado com a abastança. Porque o Tomás Vicente, o que ele sempre, não é que ele guardava o dinheiro como quem guarda e não dá para ninguém. Não. Em primeiro lugar estava a qualidade de vida da família. O que sobrava era para guardar. Quando ele comprou a Canjiquinha em Pindorama ali, ele já tinha 2 filhos casados e ele já tinha neto. Mas ele estava desgostoso. Ele já tinha conquistado o seu sonho. A sua promessa de adolescente já tinha sido cumprida, já tinha sido feita. E ele estava desgostoso, não estava rendendo aquilo que ele estava acostumado, embora estivesse ainda, como eu disse há pouco, um homem rico, poderoso. Todo mundo respeitava o Tomás Vicente. Aí um compadre dele de São Paulo, o senhor Vitor Labate, falou: Tomás, vem aqui para São Paulo, você aluga uma casa, não precisa vender a Canjiquinha, não. Você aluga uma casa, os teus filhos, que eram os filhos do sexo masculino, eles arrumam um emprego e todo mundo leva uma vida boa.
Papai alugou uma casa na rua Dino Bueno, em São Paulo, no bairro de Santa Cecília. E foi para lá, com a família. Mas emprego para os filhos não conseguiu. O que é que eles iam fazer se sempre moraram em fazenda? O que eles iam fazer em São Paulo? Não conseguiram emprego. Aí papai, aí em 37, ele ainda em São Paulo, a família lá, eu nasci. Arrebenta, eu nasci. A caçula dos 9 filhos. Porque aqui nós temos da Encarnação, Maria, Orlando, Olinda e Osvaldo, são 5, né? Esses todos nasceram em Pindorama, na Canjiquinha. E eu nasci em São Paulo, quando eles estavam lá. Acontece que ele tinha deixado a fazenda com um administrador, que ele não tinha vendido. Mas ele não estava animado, ele não estava feliz. Ele não era aquilo que ele queria mais. Ele já tinha realizado o seu sonho, o seu desejo de adolescente. Aí, então, foi quando voltou com a família para Pindorama. Vendo que ele não estava contente, falaram, Tomás, ali tem uma fazenda palmital, tem 550 alqueires de terras férteis, boas para a plantação. Vamos para lá, você vende a canjiquinha, compra essas terras, você já fez o teu sonho. Aí ele veio para cá em 1939, ele olhou, observou, perguntou preço, comparou preços com outros lugares e foi embora. Mas era distante de Pindorama, porque a estrada era cheia de buraco, de terra, de barro. Mas ele voltou em 40 para fazer a mesma coisa. Pesquisando e pechinchando, até que em 41, no começo de 41, ele conseguiu vender a canjiquinha com aquele bom dinheiro, aquele monte de dinheiro que ele conseguiu, ele comprou os 550 alqueires de terra que foram desmembrados da fazenda Palmital. Isso foi em 41. Mas acontece que ele veio para cá. Em 42, ele levou a família andava, né, para todo canto. Levou a família para São José do Rio Preto. Por quê? Chegamos em Rio Preto, eu estava com 4 anos e meio. Chegamos em Rio Preto no dia da padroeira da cidade, que é São José, no dia 19 de março de 1942. Ele escolheu São José do Rio Preto porque era a última cidade que a estrada de ferro Araraquarense chegava. E para ele ficaria mais cômodo chegar isso. Aí ele comprou a terra, mas eu não sei, ele parece que queria ver a terra brotar, o grão brotar. Ele queria ver a produção. E ele não estava dando conta. Foi quando ele chamou o filho José, Vicente, com a sua esposa, Idalina Geraldine Vicente, e os seus filhos, para morarem aqui na terra. Ainda na terra, nos 550 alqueires. Isso em 1943, mais ou menos. Ele chamou José, que o ajudou muito, os dois se ajudaram. Ele trouxe consigo o senhor Ângelo Scarpim, que parece que tem família dele aqui ainda. O seu Ângelo Scarpim o ajudou muito, e eu li nos livros, em algum lugar, que o Scarpim comprou 50 alqueires de terra do papai. Eu sempre soube que papai deu a ele como gratificação pela amizade que ele sempre teve, pelo companheirismo que ele sempre teve. Bem, mas isso é a parte.
é a parte. Veio José, em 43. Quando foi em 44, o papai doou terras para que fosse fundada a cidade de Palmeira do Oeste. Ele era só alegria, só satisfação. No dia em que ele viu o seu filho José Vicente, o mais velho dos homens, que era o segundo filho na hierarquia. O André, ele é pouco falado, porque ele nunca gostou de fazenda. E ele ficou em São Paulo, ele tinha um programa, ele tinha uma voz muito boa, ele tinha um programa na Rádio Bandeirantes, e ele era o locutor. E nos intervalos, como a gente falava, tinha as propagandas, não tinha? Aí ele falava assim, o Brasil cresce, Palmeira do Oeste, mais uma cidade que surge, a mais jovem cidade para os jovens do Brasil. Ele já fazia, naquele tempo, a propaganda de Palmeira do Oeste. Então, ele não estava fisicamente presente, mas ele fez uma propaganda imensa de Palmeira do Oeste. Bem, voltando ao assunto, papai era só alegria no dia em que o José cravou na terra de Santa Luzia o cruzeiro de madeira, que era um marco de fundação de Palmeira do Oeste. 13 de dezembro de que ano? 44. Aí, houve reza, puseram o cruzeiro lá, houve reza, houve muitos fogos de artifício, tiros para o ar, tiros para o alto, como se eles estivessem com aqueles tiros pedindo a Deus que olhassem para a nossa terra e a nossa gente. Está vendo o teu nome aqui? Para a nossa terra e para a nossa gente, sob a proteção de Santa Luzia. Essa Santa Luzia foi escolhida como padroeira pela mãe da Célia, porque ela era devota de Santa Luzia. E o dia 13, o dia da fundação, dia 13 é dia de Santa Luzia. Então, é por isso que Santa Luzia é a padroeira. Era o fim de 44. E no início de 46, um ano se passou. Papai foi 58 anos de idade, foi diagnosticado com câncer. Era uma época em que a medicina e os medicamentos não eram como os de hoje. Ele sofreu muito. E num dia, num belo dia, num triste dia, o gigante tombou. A doença o venceu. Eram 2 horas da manhã do dia 28 de agosto de 1947. É por isso que é uma das razões pelas quais eu falo que ele não teve oportunidade de ser muito conhecido aqui, porque fundou em 44, ele morreu em 47. Mas quando ele teve a sua doença diagnosticada, ele saiu definitivamente de cena e chegou a morrer. Ele estava em paz, em casa, em São José do Rio Preto. É por isso que eu digo a vocês que este chão que agora pisamos, felizes e contentes, foram terras doadas por Tomás Vicente. Bem, olhando para o quadro seguinte do casal, Tomás e Joana, ali eles estão na porta da igreja antiga da Basílica de Nossa Senhora Aparecida do Norte. Eles foram cumprir uma promessa que fizeram para a cura de um empregado da fazenda. Essa foto traz para a família um misto de emoção e de agradecimento. Esta foto aqui.
Achou aí? Essa mulher, Joana Garcia Vicente, esposa de Tomás Vicente Vicente, ela foi a namoradinha do adolescente Tomás, lá em Andes. E se casaram depois de muito tempo em Ariranha, quando ele já estava com a vida mais consolidada. Olhando para eles, ela é uma mulher de uma estatura baixa e de uma fé imensurável, de uma energia maravilhosa. Era uma mãe no sentido mais profundo da palavra, pela sua grandeza e pela sua generosidade, sabedoria. Ela nos trouxe, assim, a emoção de reviver toda a história, porque ela também espanhola, de Andalucia, como eu já disse, e trouxe para nós toda a alegria, toda a gratidão que nós temos pela vida que eles nos deram. A família é como uma árvore. Os galhos, se tivessem folha para a gente verificar melhor, os galhos crescem em direções diferentes, mas a raiz é sempre a mesma. A raiz é sempre a mesma. E ali naquela foto a gente vê o casal, que é a raiz da família Vicente, que hoje tem 136 membros. Foram 9 filhos, foram 25 netos, 50 bisnetos e 52 trinetos. Eu ficaria muito feliz se eu saísse daqui hoje e pudesse ouvir de vocês, que vocês, quando fecharam os olhos, quando fizeram a imaginação comigo, quando viajaram comigo para tantos lugares, para tantas fazendas, nós fomos para várias cidades, nós fomos para fazendas, nós fomos para o exterior, nós fomos até a Espanha, nós viajamos de navio e nós chegamos aqui outra vez, em Palmeira do Oeste. Agora sim, nós podemos falar que nós estamos em Palmeira do Oeste, porque o Tomás presenciou o seu filho cravando o crucifixo no solo. Tomás, quando morreu, eu disse que ele morreu em paz, porque ele deixou um legado, uma história tão bonita de amor à terra, que o adotou como filho e lhe deu todas as oportunidades para que ele se transformasse no homem que foi. De amor incondicional à família e de desprendimento. Por que desprendimento? Porque quando fundou o Palmeira do Oeste em 44, ele estava vivo, ele estava bom, ele só foi diagnosticado em 46, ele estava ali, a terra era dele, o dinheiro era dele. Ele poderia simplesmente falar, não, eu vou fundar esta cidade. Mas não, ele deu para o filho, José Vicente Vicente, condições, meios, para que ele recebesse os louros de fundador da cidade de Palmeira do Oeste. É isso que eu tinha que dizer a vocês. Tudo isso que eu falei agora, essas coisas muito peculiares do Tomás, das coisas, das particularidades da vida dele, foram coisas que a minha mãe, que foi namorada dele desde adolescente, me contava. Era um casal que se deu sempre muito bem. Quando o papai trabalhava naquela fazenda, ele dizia que ele era empregado, mas que ele ia corrigir tudo aquilo que ele achava que estava errado, ou que poderia ser feito de uma outra forma.
Meu pai foi um homem muito bom. É a lembrança que eu tenho dele. É o carinho que eu tenho dele. Uma coisa que ele exigia, que andasse bem vestido. Ele está com essa roupa aí, mas essa roupa era a roupa costumeira dele. Ele usava terno com colete. No último botão do colete aqui, tinha uma presilha presa a uma corrente de ouro que levava o relógio de ouro. De primeiro, as calças dos homens tinham um bolsinho aqui, que depois falavam que era bolsinho porta-níquel. Mas não era. Era para pôr o relógio, com uma medalha de ouro de Nossa Senhora Aparecida. E as botinas que ele usava, não eram botinas que chegava na loja, vai lá, aquela não, aquela não. Ele tinha uma pessoa especial que fazia, ele mandava fazer 10 cortes de pares de botina, o corte só. E tinha um sapateiro que ia fazendo para ele conforme as necessidades. Olha a roupa dele. Olha a roupa dele, de chapéu, de camisa, de manga e ó a botina. E era assim, ele deve ter tirado o paletó para ir ali. Ele estava ali ensinando o plantio do café para o empregado. Aquilo que ele tinha aprendido na fazenda de Andes e o que ele tinha corrigido na sua vida de trabalho. Eu vim aqui trabalhar, a Maria Elisa me ajudou muito a colocar em prática a arte de ensinar. A minha cunhada, Maria Elisa de Mendonça Vicente, a esposa do Orlando Miguel Vicente, é a primeira professora efetiva daqui, de Palmeira do Oeste. Eu tinha toda a teoria na cabeça. Fui sempre uma aluna brilhante. Eu era mesmo. Não era da turma do fundão, não. Eu era uma aluna brilhante. Eu tinha a teoria da pedagogia toda na cabeça. Quando eu fiz o curso normal, que chamava curso normal, para formar para professores que davam aula no primário. Esse curso era de 3 anos. E, ao mesmo tempo, eu fiz o curso de contabilidade. Então, no mesmo ano, eu me formei para contadora e para professora. Eu sabia tudo de pedagogia, mas não sabia da aula. E foi a Maria Elisa que me ensinou a dar aulas. Ela me ensinou até o final do ano, quando eu organizei, eu falei do curso que eu organizei de adultos, à luz de lampião. Nós voltávamos com o lampião aceso, os alunos, vínhamos rindo, brincando, conversando, eles me levavam até em casa, depois iam embora. Só esse ano eu sempre tive uma vocação para o estudo. Eu queria estudar mais. Aí eu fiz o curso de aperfeiçoamento, fiz o curso de administradores escolares. Quando eu fiz o curso de aperfeiçoamento, que era aperfeiçoamento dos professores, tinha uma lei que eu não sei se tem ainda hoje, que quem se fizesse aquele ano com a média anual de todas as matérias, com a média em primeiro lugar e superior a 9, ganhava uma cadeira prêmio. O que era a cadeira prêmio? É ele escolher na frente de todos os outros candidatos que tinham pontos, podia ter 10 mil. Eu ganhei a cadeira prêmio. Para você ver como foi a luta, nós éramos 3 disputando. No final do ano, as médias eram eu com 9,75, porque precisava ter mais de 9 e ser o primeiro lugar. Eu com 9,75, a segunda colocada com 9,73 e a terceira colocada com 9,63. Foi uma luta, ó, gigante, mas deu certo para mim. Escolhi o grupo de Mirassolândia, dei aula em Mirassolândia e por aí foi. Como professora e como assistente técnico da Unicamp, lá no Rio de Janeiro, um escritório, tinha um prédio todo do estado de São Paulo, quando o governo federal era lá no Rio. E eu fui comissionada na sala da Unicamp. Mirassolândia, eu fui para lá
Eu tomei posse no dia 6 de agosto de 1960. Aí eu dei aula daquele final de ano, dei aula no outro ano. Aí fizeram uma lei, que eu não sei se você vai falar se existe ou não, uma lei que quem já fosse efetivo, tivesse ganhando dinheiro, podia prestar uma prova. Se passasse, ia fazer os 2 anos de administração escolar, sem dar aula e ganhando. Lá que fui eu. Nessa prova, eu peguei o primeiro lugar. Mas eram 30 vagas. E 31 pessoas passaram. Eu passei em primeiro lugar de notas, mas eu não tinha ponto. Eu era muito nova no magistério. Aí, o que foi feito? Nada de bom para mim. Foi de bom depois. Porque 4 candidatos que haviam passado desistiram. E sobrou a vaga para mim. Foram 2 anos que eu fiz. Aí eu fui fazer o curso de pedagogia em Botucatu. Só depois que eu me formei em pedagogia, em Botucatu, é que nós fomos, em 69, meu marido transferido para o Rio de Janeiro. A minha carreira profissional cortou. Eu dava aula no anglo-americano, eu era assistente administrativo lá da Unicamp, mas a turma minha inteirinha do curso de administradores escolares passou no concurso de diretores. E eu não estava lá para prestar o concurso. Eu já tinha ido embora. Mas foi muito bom, porque eu cortei a minha carreira e meu marido, que hoje é falecido, fez uma carreira brilhante no Rio de Janeiro. José Jorge Cury era um deputado muito amigo. Meu marido ainda trabalhava no Banco em Rio Preto. Era amigo do meu marido. Ele simplesmente criou 4 classes num grupo na Vila Anchieta de Rio Preto, e uma delas foi para mim. Tinha essas coisas. Eu dei aula até 69, aí eu fui transferida para Rio Preto. Pedi 2 anos de licença sem vencimentos, e depois eu teria que ou pedir exoneração ou retornar para a minha base. Mas, naquela época, a Unicamp tinha como reitor o doutor Zeferino Vaz. Ele, imediatamente que saiu esse decreto, que tinha que voltar para a base ou pedir exoneração, o Zeferino Vaz, no dia seguinte, publicou que quem estivesse há mais de 2 anos à disposição da Unicamp poderia pedir a dispensa do trabalho que era daqui de Rio Preto, que no Rio não valia, não vale, o concurso daqui não vale lá, que passaria ao quadro da Unicamp. Eu fiz na mesma hora o requerimento e passei para o quadro da Unicamp. Um dia eu questionei, nós fomos na prefeitura, primeiro dia que nós fomos lá encontrar com o ilustríssimo, excelentíssimo senhor prefeito. Eu o respeito muito, eu gosto muito dele. Não, eu quero fazer uma observação. Aí eu falei, cadê? Não tem um nome da família Vicente aqui? Não tem. Não tem do Tomás, não tem da Maria Elisa, que foi a primeira professora, não tem da Idalina, que foi a esposa do fundador e que deu o nome para que fosse Santa Luzia Padroeira. Não tem um nome aqui, não tem o nome do Orlando que viveu aqui. Ele falou, mas tem, a coisa principal aqui é a praça, é o cartão de visita. Eu falei, mas isso não basta. A família é imensa, só isso não basta. Não é um absurdo? Tem nome de fulano, de Beltrano, de Cicrano, mas cadê o nome da minha cunhada, que foi a primeira professora efetiva daqui? Em 1956,
O meu irmão Orlando ainda morava numa casa de madeira. Era uma vida tranquila, porque eu dava aulas e aqui tinha muito japonês. Tinha bastante japonês naquela época, tinha bastante alunos. Meus alunos japoneses, por experiências que eu tive, ou eles são muito inteligentes, ou eles são de amargar, né? E quando saía da escola, as mães dos alunos faziam questão de ficar nos esperando sair, para dar um chazinho, um café, uma laranjada, sempre muito gentis. Nós aprendemos, por exemplo, que quando você vai a um batizado de um japonesinho, não é você que leva o presente, são eles que dão o presente para você. Um hábito, mas que no fim é uma coisa que diferencia uma cidade da outra. Fui muito bem recebida e assim foi. Eu adorei o magistério. Eu fui muito feliz no magistério, fui muito respeitada, tive posições importantes, foi muito... Eu até senti muito a hora que eu me aposentei, mas tudo tem seu tempo e tudo tem sua hora. E a minha hora chegou naquele tempo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito obrigada e até a outra hora. Podem permanecer sentados, tá? Vamos lá. Essa é a dona Odair, filha do Tomás, né? Irmã do Zé Vicente Vicente. Vem as quatro aqui agora. Essa lindezura aqui é a Patrícia, que é neta do Tomás, filha da Olinda. Da Olinda. Essa minha querida aqui é a Maria Silvia, que também é neta do Tomás, que é filha da Maria, casada com Oswaldo, que era fazendeiro aqui em Palmeiras do Oeste. Essa aqui é a Célia, é a única Célia. Gostaram? Gostaram? Então uma salva de palmas para nós, né?